Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, edição especial, porque hoje é feriado no Brasil, dia de Corpus Christi, feriado católico, mas o Brasil todo aproveita o feriado, então sejam todos bem-vindos à edição do Tempo e Dinheiro desta quinta-feira, 4 de junho de 2026, um dia onde a gente vai aproveitar o feriado, porque nós estamos com os mercados no Brasil sem negociações para fazer balanços da soja, dos mercados de grãos com o Wlamir Brandalize já. Sempre lembrando que, apesar do feriado, né, é uma edição especial, mas lá fora o mercado continua, principalmente os Estados Unidos, as bolsas dos Estados Unidos. E nós estamos e continuamos acompanhando os preços. Por isso, meus amigos, querem saber como é que estão os preços, como é que está o mercado, entrem no Clube do Tempo e Dinheiro. Nós estamos trabalhando online, como sempre fazendo, para atendê-lo. Se você não é assinante, entre nesse telefone que está na tela, é só mandar uma mensagem, a dona Léa da Luz vai te colocar, porque você tem 7 dias grátis para acompanhar as informações e comprovar o que eu estou dizendo. É o melhor serviço do agro, são 15 grupos à sua disposição, 15 editorias, como a gente fala, soja, arroz, café, boi, clima, política, tudo dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Entrem lá para você experimentar. E na editoria de soja, milho e trigo, tem lá as cotações que nós estamos acompanhando ao vivo, direto de Chicago. Clube do Tempo e Dinheiro, entrem lá. E aqui comigo, já o Wlamir Brandalize. Falando no clube, aliás, presta atenção, tem uma editoria de política e é bom que você seja muito bem informado, porque nós estamos alertando a respeito dos envolvimentos políticos, da corrida política, onde as tarifas impostas ou que serão impostas pelos Estados Unidos ao Brasil ainda não entraram em vigor. Vão entrar em vigor dia 15 de junho. Quem está recomendando as tarifas sobre o Brasil é o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, a sigla é USTR, só recomendou. Agora, quem vai decidir é o secretário geral dos Estados Unidos, o Marco Rubio. Então, assim, desde ontem está essa decisão nas mãos do Marco Rubio. E o que o Lula está fazendo? Xingando o Marco Rubio, ofendendo o Marco Rubio. Uma jogada conhecida, principalmente no futebol, né? Ele está forçando uma falta para tirar o inimigo de jogo. Então, assim, está forçando uma barra. Não entrem nessa, se prestem atenção, fiquem alertas, se informem, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, acessando o Clube do Tempo e Dinheiro. Todas essas informações estão à sua disposição. Muito bem, vamos agora falar com o Wlamir Brandalize sobre o mercado de soja. Muito boa tarde, Wlamir, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Boa tarde, Serginho. Equipe do Tempo e Dinheiro. Feriadão aí, Joãozinho. Semana então, boa, feriado no Brasil, mas, como eu disse, as bolsas estão andando e a safra americana, o plantio americano está se consolidando, está chovendo, ela está indo muito bem a soja nos Estados Unidos. Essa é a questão inicial que nós temos que colocar para você, Wlamir. Muita gente preocupada com a velocidade do plantio americano, ou seja, eles vão fechar a safra antecipadamente. Isso lhe traz alguma preocupação para você recomendar aos produtores brasileiros? Olha, João, a gente tem recebido muitas dessas perguntas com relação ao plantio da safra americana estar sendo rápido, que a gente comenta aí, que é o recorde histórico de velocidade da soja, do milho, está tudo rápido, e muitos acreditando, está plantando muito rápido, pode dar problema e quebrar a safra, né? Mas o que a gente tem que alertar o produtor? O que aconteceu nos anos que se passaram? Vamos voltar aí 20, 30, 40 anos. Normalmente, perdas nos americanos acontecem quando se planta com atraso. Quando você entra no mês de julho plantando soja,
quando se avança muito no mês de junho plantando milho, porque daí você vai chegar lá em setembro, final de setembro, é risco de geadas. Aquelas geadas precoces, ela pode pegar as lavouras. E o que acontece quando você planta muito rápido? Quando chegar no momento das geadas, as lavouras já vão ter passado do período de riscos, né, João? Então, automaticamente, as chances de perdas com geadas tardias, geadas precoces, elas caem muito. E o que o produtor está usando esse ano, além de que está plantando muito rápido? Ele está usando do conhecimento do clima, porque esse ano temos um indicativo que os americanos estão prevendo, o El Niño. O El Niño, ele acaba trazendo temperaturas altas ali no final de julho e agosto. E o produtor, João, nesse ano, plantando mais cedo, quando chegar ali na metade de julho e começo de agosto, as lavouras de soja já vão estar todas elas com vagem, as lavouras de milho já formaram, já estão com a espiga do milho começando a encher grão, e automaticamente o risco de perdas diminui bastante se acontecer isso aí lá com calor extremo que acontece quando tem um El Niño no final de julho e agosto, né? Isso é muito comum acontecer. Normalmente as perdas por seca, né, que o produtor pensa, mas você deu uma seca. Normalmente as perdas por seca, clima mais seco, nos Estados Unidos é muito parecido como no sul do Brasil, como no Rio Grande do Sul. Ou seja, quem causa a seca, a falta de chuvas, é a laninha. Laninha também afeta as lavouras americanas com redução de chuvas. Lembrando que eles têm um lençol freático raso, riscos de perdas menores. Automaticamente, nesse momento, a condição de plantio é acelerado, lavouras de milho já fechando plantio, de soja muito adiantada, já indo aí para casa dos 90%. Então, não tem problema nenhum, safra andando, condições normais, qualidade da safra dessa semana, ela veio muito boa, né? Está com 66% da lavoura boa excelente, é uma condição muito boa da soja. E com isso, João, a questão, por enquanto, safra andando. Isso pressionou o mercado, depois que o mercado deixou de olhar um pouco a questão da crise ali no Irã, ele começou a olhar um pouco para dentro, lá nos Estados Unidos, a questão do clima. De agora em diante, a condição climática vai ser fator importante lá, porque a China ainda não tem comprado quase nada de soja americana, automaticamente o investidor se apega no clima. Clima bom, semana de liquidação. Estamos perdendo, né? Essa semana nós perdemos os 12 dólares de suporte de posições, que estava aí há muitos meses trabalhando nos 12 dólares acima. Perdemos todos os 12 dólares aí nos últimos dias. Pois é, nós vamos ter uma configuração melhor dessas perdas depois na outra semana, porque a presença do Brasil no mercado também é muito forte e sem o Brasil o mercado fica meio claudicante, ok. Mas com esse cenário que você traça desse plantio americano acelerado, embora, claro, ainda faltam 2 meses para se consolidar, muita água vai rolar, o que a gente precisa entender é que nós teremos um concorrente do porte dos Estados Unidos, ou seja, uma safra cheia vindo de lá. É isso, né, Flamengo? Em princípio, João, a expectativa da safra americana do uso é 120,7 milhões de toneladas. É uma safra grande. O ano passado colheu 116, então há um crescimento de quase 5 milhões de toneladas. Mas não vejo isso como um problema, né, João? Porque se a gente olhar somente a China, de um ano para o outro, ela está aumentando aí mais de 5 milhões de toneladas de demanda adicionais frente ao ano anterior. Então, demanda eu acredito que vai ter, João. Então, esse não é um problema para nós. A partir desse momento, a gente pode considerar, claro, que uma guerra mais forte lá no Irã, mais intensa, enfim, qualquer assunto diferente pode alterar a rota dos preços. Mas, a partir desse momento, safra andando bem lá, aqui no Brasil, o pessoal esperando. Você trabalha com que range nos preços? 11 dólares e 50, 11, 12, qual é o seu... Onde você crava? Olha, João Batista, hoje ainda damos assim, suporte está 11,5, a resistência agora é 12, é uma janela bem pequena. Se nós continuarmos tendo pressão climática favorável de safra e desfavorável de cotação, é possível que nos próximos dias perca o 11,5 de suporte e nós temos um suporte de 11. A resistência vai continuar no 12.
porque a resistência no 12 ela vai precisar de fatores novos, talvez um avanço do risco ali da questão do Irã, numa condição mais desfavorável e fazer petróleo avançar forte. Por exemplo, se petróleo voltar a passar dos 100, 110 dólares o barril, essa semana ele teve pouca influência nas cotações das agrícolas. Mas é provável que daí ele possa voltar a trazer 12 dólares. Em Chicago está sorte. No momento, eu não consigo ver esse 12 dólares. Temos mais chance de perder os 11,50 do que ir mais próximo do 12. Tá, mas a preocupação mesmo para o produtor brasileiro, para o brasileiro, né, é a taxa Selic, o custo do dinheiro e o dólar. Como é que você vê o dólar? Então, você está trabalhando aí 11,5, vai, ok. Mas e o dólar? Olha, João, dólar é uma caixinha de surpresas, que nem diz o futebol, né? A grande questão do dólar, João, não está nem ligada à questão brasileira de exportação, porque nós estamos batendo recorde de exportação, de entrada de dinheiro, então seria um fator de queda de dólar, mas não é uma tendência, porque o mercado financeiro internacional ele está olhando outro fator, né? O outro fator é o quê? As empresas de tecnologia abrindo mais ações aí para o investidor. Nós estamos vendo aí que os grandes fundos tendem a correr mais para as empresas de tecnologia se valorizando, e isso traz rentabilidade, né, das ações. Essa semana tivemos aí a Apple já superando 5 trilhões de dólares de valor. Você sabe o que é 5 trilhões de dólares, João? Eu não tenho a mínima ideia. Deve ser um montão de dinheiro, não é não? Mas ajuda bastante a gente aqui, né? Oh! Então, aqui faria bem para o programa Tempo e Dinheiro, né? Por isso que a gente tem que agradecer os nossos parceiros. E agora nós estamos pegando um parceiro novo, que é a Sementes Oilema, que vai entrar aí como nosso parceiro, para ajudar a dar fôlego, dar gás, dar energia para o programa. Mas vamos explicar o que é os 5 trilhões de dólares. A economia brasileira está mais ou menos na casa de 1 trilhão e 700, 1 trilhão e 800. Nossa. Uma economia brasileira de um ano. Uma empresa americana chamada Apple vale 3 Brasis. Então, nossa, veja como é que é a situação. E eu acredito que nos próximos dias tem mais uma empresa americana chamada NVIDIA, que é de inteligência artificial, João. Pois é. Que vai passar de 5 trilhões de dólares também. Então, veja, 2 empresas americanas valendo 10 trilhões de dólares. Isso dá umas 6 vezes uma economia brasileira, né? Então, veja o tamanho do negócio. Mas o que é isso do dólar? Quanto mais se valoriza essas empresas, mais os investidores, mais os fundos, eles tiram dinheiro de outros locais e vão para esse segmento. João, porque é um segmento que está dando bom retorno nas ações, está dando rentabilidade. E tem outras empresas que vão ser lançadas aí com novas ações no mercado de tecnologia. Então, uma coisa que a gente vê no mercado internacional é que muitos dos operadores de câmbio a nível internacional acreditam que nós poderemos ter uma valorização do dólar em países emergentes, em países do terceiro mundo, em países onde tem governos que não administram direito a sua situação, como é o Brasil, né? O Brasil está com um pacote de vaidades aí para cada eleição de 230 bilhões de reais, que uma hora vai estourar a bomba, né? Quem vai pagar a conta aí no ano que vem, tudo esse dinheiro, déficit, né? Isso faz com que o investidor acabe, nos próximos meses, migrando daqui para esses ativos que vão dar rentabilidade, essas empresas de tecnologia que vai dar lucro para esse pessoal. E aí é bem possível que nós vamos ter alta do dólar. O produtor tem que ficar atento a isso. Outro fator importante, produtor que se endividar em dólar, ele tem que ter lastro em dólar. Lastro em dólar, fazer uma opção de soja, uma opção de milho em dólar em Chicago. Ou ter garantia de ter soja e milho no barracão, no armazém, na colheita, que é produto em dólar também, para garantir essas contas futuras. Porque se o dólar saltar aí dos 5 dólares que tá, dos 5 reais que está hoje ir para 5,70, 5,80, quem está endividado em dólar vai subir aí 12, 15% numa pancada só, além do juro normal. Então,
Sim. Essa é a dica, atenção para o produtor. Não, e lembrando também, né, que nós estamos, nesse instante, através do governo Lula, xingando o secretário-geral dos Estados Unidos, né, o secretário de Estado Marco Rubio, porque está na mão dele, Marco Rubio, a decisão se vai implantar as tarifas de 25% sobre... Na verdade, é o setor sucrocoleiro só, o restante da agricultura brasileira está livre dessas tarifas, mas o Departamento de Finanças dos Estados Unidos, digamos assim, que fiscaliza as contas injustas na relação comercial entre os Estados Unidos e os demais países, identificou que a relação com o Brasil está sendo muito injusta, então está botando tarifa em cima do setor sucrocoleiro especificamente. Mas não está decidido. Quem vai decidir é o Marco Rubio. E o Lula está desde ontem, o Vladimir, xingando o Marco Rubio. Ou seja, que você usou a analogia com o futebol, ele está cavando a falta porque ele quer realmente a tarifa para se abraçar na bandeira. É uma jogada eleitoreira safada, mas que prejudica o Brasil, né, Vladimir? Exatamente, né, João? Exatamente. A questão é o seguinte, ele está achando que ele vai derrubar o Marco Rubio, que é o braço direito e o esquerdo do Trump, João. E é possível que o Marco Rubio vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, João. Tem mais dessa aí. Então ele fica cavando a falta, mas por isso, né, que na abertura do programa eu recomendei e volto a insistir. Pessoal, entre lá no Clube do Tempo e Dinheiro, como eu disse, tem 15 editorias, editoria de soja, de boi, de arroz, tal, e editoria de política. Ali tem todas essas nuances dessa corrida eleitoral, inclusive as safadezas do Lula, como essa aí de cavando a falta. Vladimir, para encerrar, você esteve lá no oeste da Bahia, está voltando para casa, e viu lá, nesse momento, enormes plantações de sorgo. Sorgo é a cultura do momento, principalmente para essa região aí de cima, Vladimir? Olha, João Batista, o sorgo é a bola da vez, né? Por que é a bola da vez? Porque ele, nesse ano, já superou os feijões aí no Brasil, né? Estamos com um indicativo de safra de 7,5 a 8 milhões de toneladas, nessa que está no campo aí, para ser colhida de agora em diante. Plantamos, eu acredito, mais de 2 milhões e 200 mil hectares. Vamos crescer muito na próxima safra. O produtor está muito animado com o sorgo, né, João? Porque o sorgo ele é um milho mais barato, vamos dizer assim, em princípio, para o consumidor. Mas é um milho que custa muito menos para o produtor produzir. Então, ele acaba sendo uma via de mão dupla favorável para os dois lados, em que a indústria etanol está querendo o produto, a indústria de ração quer o produto e o exportador quer o produto. Então, ali na Bahia, eu já observei, João, que tem pelo menos uns 4, 5 navios contratados antecipados de sorgo para exportação. Nós temos uma projeção de que nós vamos exportar aí pelo menos umas 450 mil toneladas dessa safra. O ano passado a gente exportou só 70 mil. Há uma quebra de safra americana, porque eles estão plantando menos sorgo, e automaticamente abre-se uma janela importante, porque os americanos são o maior exportador mundial. A China é o maior importador mundial, e a China precisa do sorgo, João, e automaticamente ela já está começando a comprar aqui. E como a indústria etanol precisa do sorgo, vai ter uma briga de ração, de etanol, de exportação. Isso acaba ajudando o produtor. E é uma cultura que ela veio para ficar. Se a gente pegar estados como Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Pará, parte do Mato Grosso, porque é uma cultura que precisa menos água. E é uma coisa que sempre faz falta para o milho, principalmente aquele milho de final de janela e fora de janela, né, João? Então, veio para ficar, cultivares espetaculares, e o Brasil provavelmente, não estou garantindo que o ano que vem, João, mas em 2 anos o Brasil vai esperar os Estados Unidos em produção. Olha aí, que bela informação, né? Bela torcida. Apesar das dificuldades do cavador de falta daqui. Beleza, Vladimir Brandalize, olha, eu vou deixar você seguir para sua casa. Amanhã, sexta-feira, estaremos ao vivo acompanhando o mercado aqui no Tempo e Dinheiro. E na sequência do programa, o Sérgio Braga agora já vai entrar com notícias do boi gordo. E nesse intervalo, enquanto você se movimenta, nós vamos chamar o seu vídeo sobre sorgo que você fez lá no oeste da Bahia. Vamos aprender dessa cultura, essa nova e grande cultura que se aproxima do Brasil, que se avizinha, que é o sorgo pelas lentes do Vladimir Brandalize. Vladimir, até mais, vamos em frente. E é isso aí, João Batista. Bom feriado a todos. Bom feriado, Davi. Joãozinho, dia de comemorar o feriadão aí. Vamos lá. E vamos em frente. Veja aí as imagens do sorgo
com a análise e explicações do Vlamir Brandalize. É com vocês. Vamos lá, o pessoal aqui da Bahia pediu, Bahia, Tocantins, Maranhão, pediu aí para dar dicas. Vamos dar dicas sobre a questão do sorgo, né? O sorgo virou a bola da vez, o Brasil está com... Nós acreditamos que tenha 2 milhões e 200 mil hectares plantados. A Conab apontou 2 milhões e 50 e poucos mil hectares plantados. Conab aponta 7 milhões e meio de safra. Acredito que possa bater as 8 milhões de toneladas. E é bem provável que o ano que vem nós vamos bater a porta aí dos americanos. Os americanos com 9 milhões e 900 mil toneladas. É bem possível que nós vamos chegar a 10 milhões no ano que vem. Há uma expectativa de crescimento forte aí no sorgo. E para isso a gente tem que olhar quem? O maior exportador mundial de sorgo, que chama Estados Unidos, que também, por coincidência, é o maior produtor mundial. Safra mundial aí americana, né, safra projetada em 9,9 milhões de toneladas, o ano passado colheu 11 milhões e 100. Esse ano possivelmente venha para 9,5, talvez a menos, estão falando aí, talvez vai colher menos que isso, porque está reduzindo a área de sorgo lá. E a condição do sorgo, por enquanto, tudo normal, né? Sorgo planta ali perto do Texas, no Kansas, ali no centro dos Estados Unidos, região mais seca. Plantio americano de sorgo essa semana, 44% do sorgo americano plantado, deve plantar 2,2 a 2,4 milhões de hectares, essa é a ideia lá. Semana passada tinha 36% plantado, então o atual essa semana 44%, semana passada 36%, o ano passado 45%, e a média é 45% dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem uma diferença grande, que o estado mais importante do sorgo, que é Kansas, ele planta um pouquinho mais tarde que o estado do Texas, que é o primeiro. Então, no Texas, que é o segundo produtor de sorgo americano, está com 84% plantado, a semana passada era 80%, aliás, semana passada 80%, o ano passado 84%, a média 83%. Então, está indo para o final já do plantio do sorgo no estado do Texas. E o Kansas, ele está com 26% plantado, a semana passada era 17%, o ano passado era 28%, a média é 26%. Está dentro do normal ali no Kansas. O clima para o sorgo, aparentemente o pessoal aponta que está um pouco mais seco aí do que o normal. Mas eu, vendo aí algumas coisas de previsão e clima americano, eu não vi, está tudo dentro do normal para sorgo. Porque o sorgo está meio no centro dos Estados Unidos, e não é uma região que chove bem, que nem na parte do cinturão americano. Então, sorgo é uma cultura de clima mais seco, precisa menos umidade, condição de água menor. Então, essa é a condição. Então, sorgo americano, avançando o plantio, vai demorar aí mais alguns dias para fechar, né? Com menos da metade da safra plantada hoje. E aqui no Brasil, o produtor de sorgo aí já começando a olhar para as primeiras colheitas, né? A safra evoluindo, o sorgo formando cacho, enchendo o grão. E o que eu vi também aqui na Bahia é a questão de negócios, né? Vários navios já negociados na exportação. Produtor vendendo, trader que vai exportar esse sorgo aí no segundo semestre, comprando. Nesses primeiros 5 meses do ano, nós tivemos umas 35 mil toneladas exportadas, apenas um navio, efetivamente. E agora a gente está começando a olhar que o segundo semestre vai ter embarque maior. A nossa projeção dessa safra que vem pela frente aí, pelo menos umas 450 mil toneladas de sorgo devam ser exportados. Então, essa é a condição do sorgo. E hoje o sorgo segue valendo de 80% a 85% do milho a nível geral. Tem alguns lugares que valoriza mais o sorgo, tipo o Triângulo Mineiro, ali os produtores conseguem valorizar mais, principalmente quando o destino é um destino específico de sorgo também, valoriza mais. Mas no nível de etanol aí é na casa dos 80%, 82%, aí depende da usina do valor do milho, né? Então essa é a condição, porque e daí o pessoal, o produtor vai perguntar, mas por que paga menos? Porque o milho, você consegue produzir aí 430, 435, até 440 litros de etanol por tonelada de milho. E o sorgo vai de 380 a 390, casos pontuais aí de 400 litros. Então, existe uma queda aí de uns 10% do volume de etanol produzido com o sorgo. Então, basicamente, a indústria acaba desvalorizando um pouco do valor do milho, aí, do sorgo perante o milho, justamente pela essa questão da menor produção de etanol aí na indústria da energia de etanol. Então, basicamente é isso aí. A tendência é o sorgo se valorizar um pouco mais. Nos Estados Unidos, a maioria dos negócios do sorgo
giram na faixa de 90% do valor do milho. Essa é a condição. Mas nós vamos começar a ganhar força aí na exportação também, não só no demanda interna de ração e etanol, né? Estamos no ano do sorgo, é isso aí. Isso aí, amigo produtor. É isso aí, Serginho, João. Essa é a notícia do sorgo aí que muita gente pediu para a gente comentar. Da janela do campo, eu observo e tenho certeza que cada vez mais é a agricultura quem sustenta o país. Os produtores, porém, plantam esperando preços melhores, mas os preços variam. Para não perder e não ser prejudicado, o produtor precisa cada vez mais de mais informação. Imaginem ter em um único lugar tudo o que você precisa para acompanhar o agro: mercado, clima, pecuária, grãos, política, sustentabilidade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, uma comunidade formada para o agricultor ser o mais bem informado do nosso Brasil. Uma comunidade com 15 editorias: editoria de soja, editoria de arroz e feijão, editoria de pecuária, editoria de política, de sustentabilidade, de clima. Você escolhe o grupo que quiser ou acessa todos e se transforma no produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Clube do Tempo e Dinheiro. Como é que você faz para entrar nessa maravilha, nesse grupo, nessa comunidade? Você manda uma mensagem de WhatsApp para o número que está aí na tela. Quero participar. O telefone 019 9 9813 2915. 019 9813 2915. Só escreva: quero participar, e você vai ser adicionado no Clube do Tempo e Dinheiro. E atenção! Você tem 7 dias grátis para experimentar e comprovar o que eu estou dizendo. Clube do Tempo e Dinheiro, o melhor grupo de informação para o produtor rural. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Clube do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. E hoje é feriado, não tem negociações com o mercado do boi gordo lá na B3. Amanhã espera-se um dia de ajustes, assim como numa semana mais curta, o mercado físico também busca uma direção, mais expectativa do recebimento de salários. Também esse feriado tem jogos da Copa do Mundo, e isso influencia o mercado, a expectativa de que preços fiquem mais firmes. Mas vamos lá, vamos direto ao CPE com as informações da Isabela Zavati. Vai, Isabela! Olá pessoal, boa tarde, eu sou a Isabela Zavati, analista de mercado aqui do CPEA, e mesmo com o feriado, o mercado pecuário segue apresentando estabilidade e os negócios têm ocorrido então nos patamares de preços já reajustados na quarta-feira. Os frigoríficos na maior parte das regiões seguem com as escalas em torno ainda de 4 a 7 dias e alguns ainda encontram dificuldades para completarem essas escalas, pois os pecuaristas seguem resistindo e pedindo valores maiores. Aqui no estado de São Paulo, os preços seguiram aí nos mesmos patamares do dia anterior, então por volta de 350 a 355, e lotes pontuais a 360 ainda foram acompanhados. Na reposição, o mercado segue firme e oferta restrita de animais. Alguns compradores acabaram não entrando no mercado hoje, feriado, enquanto outros preferiram continuar negociando para completarem as suas escalas de abate. Vamos acompanhar então como será a movimentação do mercado e voltamos amanhã com mais informações. Boa tarde a todos! A previsão do tempo vai desta sexta-feira, dia 5, até a próxima quarta-feira, dia 10. Amanhã, sexta-feira, Brasil Central, tempo seco, chuvas concentradas e volumosas na região norte do Brasil, como em todo o litoral do Nordeste e também parte do litoral do Espírito Santo. Sul do Brasil com tempo seco, chuvas manchadas ali em algumas regiões do litoral do Sul e até mesmo do Sudeste. Chama atenção a queda nas temperaturas nesse período. A partir do dia 6, próximo sábado, chuvas ainda seguindo em relação ou em direção à região norte do Brasil, dando uma trégua sobre o litoral do Nordeste. Algumas poucas chuvas aparecem também no Rio Grande do Sul, Brasil Central, Goiás,
até mesmo o estado o Distrito Federal, Goiás, Tocantins ao norte, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, com tempo seco. Algumas precipitações ainda podem ser registradas com queda de granizo em pontos isolados na região sudeste. A partir do dia 7, domingo, a frente fria segue se aproximando pelo sul do Brasil, avança pelo Uruguai, chuvas fortes, volumosas no Uruguai e na fronteira com o Rio Grande do Sul, assim como no litoral gaúcho. Santa Catarina, chuvas no litoral, algumas esparsas também no Paraná, chuvas ali muito manchadas no litoral de São Paulo, no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia. Mais uma vez, o estado de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Norte, Tocantins, com tempo seco, Maranhão segue com tempo seco na região sul, mas muita chuva na costa da região norte. Do Maranhão também, muita chuva no Ceará, olha só, também chuvas registradas nesse período e volumosas na região do norte. Amazonas, Amapá, tem lá muita chuva também no estado de Rondônia e Roraima com muitas precipitações nesse período. A partir do dia 8, portanto, segunda-feira, a frente fria avança em direção a boa parte do estado do Rio Grande do Sul, chega em algumas regiões de Santa Catarina e até mesmo na divisa com o estado do Paraná. Mato Grosso do Sul, tempo firme, chuvas no Uruguai, mas muitas chuvas sendo registradas ali no Rio Grande do Sul, principalmente na faixa do litoral. Chuvas manchadas no litoral do Sudeste, chuvas registradas também no litoral do Nordeste e o norte do Brasil, típico para esta época do ano, com chuvas volumosas. Brasil Central com tempo seco e a temperatura, e sim, mais uma vez é o destaque. Centro-Norte, a temperatura mais elevada, calor, e a região Centro-Sul com as temperaturas bem baixas e caindo nesse período. A partir do dia 9, próxima terça-feira, a frente fria que atuava sobre o Rio Grande do Sul vai se afastando em direção ao mar e permanece ali com alguns volumes, algumas precipitações no litoral gaúcho. Tempo mais firme na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais. Tem chuvas ali sobre o estado do Rio de Janeiro? Algumas, manchadas. Tem chuvas também sobre o Espírito Santo? Também, assim como no litoral sul da Bahia. Brasil Central, sem precipitações. Algumas chuvas podem ser registradas, mas são raras as possibilidades. Mas, de qualquer forma, o litoral do Nordeste com chuvas registradas e volumosas. Costa Norte também com chuvas volumosas e assim como no norte do Brasil. No dia 10, como é que fica a situação do clima? As chuvas no dia 10? Chuvas só na região norte, no litoral do Nordeste, destaque ali para os estados de Pernambuco também tem muita chuva, né? Rio Grande do Norte tem muita chuva ali também. Na Paraíba, Rio Grande do Norte, tem muita chuva, Sergipe, tem muita chuva registrada também com volumes altos no estado do Ceará e a região norte como um todo. No Brasil Central, a mesma condição, tempo mais seco, temperaturas elevadas, ao contrário do que acontece com as temperaturas no sul do Brasil, que vão registrar quedas, inclusive com a possibilidade, segundo Ronaldo Coutinho, de geadas na Serra Catarinense e até mesmo no Rio Grande do Sul. E agora vamos à Serra Catarinense nesse feriado com as informações do Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao tempo para o Brasil. Quando chega aqui, de 3 a 17, chove bem no norte do país. Aqui passa dos 200 milímetros de chuva. Aqui chove bem no Acre, também Rondônia. Aqui no Nordeste, no Maranhão, Norte Piauí, Ceará, o Elefantinha, Paraíba, Pernambuco, Cealba, leste da Bahia, um bom volume de chuva, principalmente de Natal até Salvador. Em alguns pontos aqui a chuva pode ser bem significativa. Até na região de Irecê e no oeste da Bahia pode ter alguma chuva perdida. Aqui na região central, no centro-oeste, oeste, sudoeste e sul do Mato Grosso, principalmente pelo visto semana que vem. Vai ter duas frentes frias, duas friagens, uma entrando no começo da semana e no final da outra semana. Pode trazer chuva não
muito significativa e não usual para essa época do ano. Aquilo que a gente tinha falado lá em março, que por causa daquela mancha de água fria, nós teríamos entradas de frio mais forte que o normal e com algumas friagens trazendo chuva para o centro-oeste. Isso está fechando. E aqui também, ó, no Goiás, pena que chegou tarde para muitos. Minas Gerais, muita chuva para a época, Rio de Janeiro, Sul do Espírito Santo, e principalmente o Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul. Chove muito, muito bem nessas áreas aqui para a época do ano. Na parte da anomalia, no primeiro período de 3 a 9, grande parte do país em torno, na média. Aqui fica abaixo da média. Mas olha a diferença do dia 11 para frente. É aquilo que eu falei, é o padrão que está ocorrendo esse ano, do dia 10, 12 de junho. E na temperatura, vamos ter o quê? De 10 a 17, um período frio, de novo, duas friagens seguidas. Uma que entra agora no dia 7, 8, e a outra que entra lá pelo dia 13 e 14. Nós vamos ter o quê? Nesse período, a chuva está voltando aqui ao sul, trazendo aí pancadas de chuva, pode ter alguma coisa mais forte, principalmente ali de segunda, terça, dá uma melhorada, faz frio, com geada, depois volta, pode ser que ameace até o milho safrinha. Nesse fim de semana, domingo e também segunda e terça, pode ter geada na região de Alfenas, Varginha, Poços de Caldas, toda aquela parte sul ali da área do Café de Minas, é geada de baixada. Semana que vem o frio aumenta aqui também. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Bom, mais uma vez nós agradecemos a participação de todos, a atenção nesse feriado. Aproveitem o feriado para quem pode descansar um pouquinho. Amanhã volta tudo ao normal, uma semana mais curta. Preocupações aí com as contas não param de chegar e também com as obrigações no dia a dia. Lida no campo não é fácil, não. Não tem feriado para quê? Para quem produz leite, quem faz a produção diária e o acompanhamento da safra, mas, enfim, a gente sabe exatamente quais são ou quem trabalha realmente nesse Brasil. Você, homem do campo, você que produz alimentos para não só o Brasil, para a mesa do brasileiro, mas para o mundo todo. Por aqui nós ficamos com essa edição, lembrando mais uma vez que você pode fazer parte do Clube do Tempo e Dinheiro, nos prestigiando, né? Além de curtir, comentar, compartilhar todas as nossas informações, faça parte do Clube do TID 19998132915. Mais uma vez, meu muito obrigado em nome da equipe do João Batista Olive, da equipe do Tempo e Dinheiro. Amanhã a gente volta com outras informações. Até lá!